Jornada da transformação e chegou a hora de você ser transformado nas principais áreas da sua vida. Já falei sobre a base de tudo e hoje eu quero falar com vocês sobre como se tornar emocionalmente indestrutível. Então compartilha essa aula com o maior número de pessoas possível, porque o tempo da transformação de toda a sua vida já chegou. Eu quero que você caminhe juntamente comigo nessa jornada, porque eu vou te apontar uma direção, eu vou te apontar um destino, e eu tenho certeza que se você praticar o que eu compartilhar com você aqui, a sua vida não será mais a mesma. Muitas pessoas estão em um nível medíocre da existência porque são orgulhosas e não param para aprender, não têm o coração aberto, não têm o coração ensinável. E por isso não conseguem avançar, não conseguem se desenvolver em algumas áreas da vida. Mas prepara a caneta, prepara papel e prepara para aplicar, porque eu tenho certeza que se você aplicar o que eu te ensinar aqui, você viverá o novo em sua vida. Então comenta aí, eu quero ser transformado. Comente, eu quero ser transformado. Então, como se tornar emocionalmente indestrutível? Eu conheço pessoas que são vulneráveis emocionalmente falando. Pessoas que por qualquer motivo se vitimizam, se menosprezam, pessoas que entram no mundo da depressão não porque querem, mas por conta das circunstâncias da vida. E essas pessoas não entendem que é possível se tornar emocionalmente indestrutível. Ao longo dos anos, eu fui aplicando em minha vida estratégias, técnicas, em que eu fui me tornando emocionalmente forte. Então, se você preparar qualquer ataque contra o meu emocional, pode ter certeza, eu consigo canalizar as minhas emoções e eu consigo transformar a emoção negativa em emoção de crescimento. E é isso que eu vou ensinar você na aula de hoje. Então, como se tornar emocionalmente indestrutível? O primeiro ponto que você precisa entender, você já pode anotar, você precisa entender e aceitar as suas emoções. Sejam positivas ou negativas, as suas emoções precisam ser vividas. Então, por exemplo, se você está alegre, você tem que viver de fato essa emoção com toda intensidade. E se você passar por um momento de tristeza, você tem que expressar essa tristeza com intensidade da mesma maneira. Por quê? Porque você precisa compreender que as emoções são reais. Então você não pode reprimir as emoções. Na verdade, seja algo de bom ou de ruim em sua vida, você precisa saber viver de fato essas emoções. Então o primeiro ponto é aceitar as suas emoções. Então eu conheço centenas de pessoas que não governam sobre as emoções. O que fazem é reprimir as emoções. Então se está triste, tenta apenas esconder a tristeza e não traz a tristeza a sua expressividade emocional. Ou seja, apenas esconde a tristeza e vai gerando uma acumulação de problemas emocionais que ao longo do tempo vai lhe trazer danos severos e existenciais. Então você precisa aprender a aceitar as suas emoções. Quais tipos de emoções que você pode aceitar, negativamente falando? Primeiro, tristeza. Está triste? Não esconda a tristeza, viva a tristeza. Segundo, raiva. A raiva você pode se irar, sim. Agora você tem que saber se irar no momento certo, na hora certa, com o objetivo certo. Por quê? Porque senão você vai ferir pessoas, vai tratar mal pessoas e isso vai te prejudicar no teu convívio familiar ou no teu convívio social. Então o primeiro ponto que você precisa entender é que você precisa aceitar suas emoções. Isso inclui tristeza, raiva, medo, frustração. Então você conhece aquele tipo de pessoa que diz assim, eu não tenho medo de altura. Então você coloca essa pessoa dentro de um avião e de repente surge a ideia de pular de um paraquedas e aí essa pessoa diz, não, eu não tenho medo de altura, eu consigo, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa que não sinto nenhum arrepio. E aí no momento de pular paraquedas a pessoa diz, não, eu não tenho coragem. A pessoa amarela, por quê? Porque essa pessoa escondeu a sua emoção do medo, mas não viveu de fato a sua emoção expressivamente. Então o primeiro passo
é você aceitar que as emoções negativas existem. E isso vai te ajudar a compreender que é comum, às vezes, você passar por um momento de ansiedade, porque a base da ansiedade é o medo. É comum você passar por um momento de depressão, porque a base da depressão é o medo, frustração e tristeza. Então, quando você entende que isso faz parte da experiência humana, você vai conseguir conhecer a si mesmo melhor. E por isso você vai se tornar uma pessoa emocionalmente equilibrada e emocionalmente forte. Então, por exemplo, aconteceu um fato quando meu avô faleceu, eu estive em um momento de tristeza, obviamente, mas eu consegui canalizar as minhas emoções. Por quê? Porque eu vivi a dor do luto, eu vivi o momento de tristeza, mas eu não deixei que aquele momento de tristeza tomasse conta do meu ser e nem tampouco eu reprimi esse sentimento. Eu só consegui viver aquele momento de tristeza, mas no momento certo, na intensidade certa, e depois disso eu consegui emocionalmente estar livre daquela dor emocional. Por quê? Porque eu consegui aceitar as minhas emoções. Então, com você pode ser do mesmo jeito. O que você precisa entender é que, seja emoções positivas ou emoções negativas, isso faz parte da experiência humana. Então, o primeiro ponto, anota aí, digita aí, aceito as minhas emoções. Então, você quer ser transformado emocionalmente, o primeiro passo é aceitar as suas emoções. Então, não reprime as suas emoções, não camufle as suas emoções, não esconda as suas emoções. Apenas aceite essas emoções e viva-as com as intensidades ou com a intensidade correta, ok? O segundo ponto, o segundo passo para você se tornar emocionalmente indestrutível, anota aí, pratique a autocompaixão. Então, por exemplo, se você é um tipo de pessoa que sente pena de todos, mas de si mesmo você não tem nenhum tipo de sentimento, nem de empatia consigo mesmo, significa que você está emocionalmente destruído. Por quê? Porque você tem problema de autoimagem, você tem problema de autoestima, você tem problema na sua identidade, você tem problema na maneira como você se enxerga. E por isso você não valoriza o seu bem-estar, você não valoriza o seu equilíbrio emocional. Então, quem não pratica a autocompaixão consigo mesmo é uma pessoa que tenta agradar os outros, é uma pessoa que é boazinha demais, é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, e para você isso é prejudicial. Por quê? Porque a longo prazo isso vai te trazer danos em todas as áreas da vida. Então você precisa entender que é importante você desenvolver a prática da autocompaixão, é ter compaixão de si mesmo. O que significa? Significa que às vezes você vai ter que ser gentil consigo mesmo. Então você passa por alguém e você diz, fulano não olhou para mim, ninguém me deu bom dia, ninguém foi legal comigo. Então seja legal consigo mesmo. Por quê? Porque a maior parte das vezes em sua vida você se torna o seu maior crítico. Então, por exemplo, se você tem a prática de falar em público, você pode dizer, não, eu sou uma pessoa péssima falando em público. E às vezes você não entende que o fato de você ter coragem de falar em público já é um motivo de você ter compaixão de si mesmo. Então, nunca espere que as pessoas tenham compaixão de você. Tenha você compaixão de si mesmo. Vou repetir. Nunca espere que as pessoas tenham compaixão de você. Tenha você compaixão de si mesmo. Por quê? Porque no final da vida, o que vai restar não é a opinião das pessoas ao seu respeito, mas é o quanto você olhou para si mesmo, refletiu sobre a sua vida, praticou princípios em sua vida, plantou sementes da vida e colheu um destino poderoso. É isso que você precisa compreender. Agora, enquanto que você estiver minimizando a si mesmo no ponto de vista de potencial, pode ter certeza, você se tornará uma pessoa frustrada. E a longo prazo, a depressão vai bater na sua porta, a paralisia emocional vai bater na sua vida e você não vai conseguir se locomover. Então é importante que você tenha compaixão de si mesmo. Então não se trata apenas de ter gentileza para com outras pessoas, trata-se de você ter gentileza para com si mesmo. Por quê? Porque se você não trata você mesmo bem, como é que você vai tratar outras pessoas? É tanto que existe uma verdade bíblica. Quando Jesus fala, ame ao próximo como a ti mesmo.
Jesus não pediu primeiramente para você amar o próximo. Ele pediu para você fazer com o próximo o que você já faz consigo mesmo. Ou seja, se você ama a si mesmo, consequentemente você vai amar ao próximo e vai viver uma vida plena em sociedade. Então, o primeiro ponto para que você se torne uma pessoa emocionalmente indestrutível é aceitar suas emoções. Segundo ponto é praticar a autocompaixão. Anotou esses 2 pontos, agora vamos para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Desenvolva a mentalidade de crescimento. Você já viu aquele tipo de pessoa que é medíocre? Você olha para essa pessoa, você diz, eu acredito que na quantidade X de meses, no tempo X, no prazo X, nós vamos alcançar a seguinte meta. Aí a pessoa diz, não, é impossível. Essa pessoa não tem mentalidade de crescimento. Por quê? Porque todo alguém que tem mentalidade de crescimento é alguém que valoriza o aprendizado e a evolução contínua, ou seja, é alguém que tem humildade para aprender. Então anota aí, só cresce quem aprende, só cresce quem aprende. Anota aí, só cresce quem aprende. Digita aí para mim ver, só cresce quem aprende. Então, se você não cresceu em uma determinada área da sua vida, é porque você precisa aprender sobre esta área. O fato de você não crescer sobre uma área da vida não significa que não exista crescimento nessa área da vida. Significa que você não aprendeu o suficiente para crescer nessa determinada área. Então, qual é o segredo? O segredo é você desenvolver a mentalidade de aprendizado para o crescimento. Por quê? Porque quem aprende, cresce. Quem cresce depende do aprendizado. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: quem são os seus mentores? Quais são os livros que você tem lido? O que você tem feito? Qual tipo de conhecimento que você tem buscado? Por quê? Porque você só conquista o que prioriza. Vou repetir. Você só conquista o que prioriza. Então, se o seu objetivo é crescimento, o aprendizado é a base do crescimento, ou até mesmo o impulsionador para o teu crescimento. Por quê? Porque quando você cresce com a mentalidade de que você aprendeu o que é correto para o seu crescimento, pode ter certeza, você vai ver o caos como meio de oportunidade para você avançar, para você prosperar, para você progredir, para você crescer exponencialmente. Por quê? Porque só vê desafios em meios intransponíveis quem enxerga oportunidade. E só enxerga oportunidade quem obteve a mentalidade de crescimento através do aprendizado. Então, como é que você desenvolve a mentalidade de crescimento? 2 pontos. Primeiro, acredite que as suas habilidades e a sua inteligência pode ser desenvolvida. Então, quais são os 2 pontos? Primeiro ponto, habilidade e inteligência. Segundo ponto, esforço e dedicação. Então, existem pessoas que são altamente inteligentes, mas não crescem porque não têm esforço e não têm dedicação. Existem pessoas que não são inteligentes, mas crescem. Por quê? Porque crescem baseado no esforço, e com esforço vai conquistando mais inteligência e, consequentemente, vai tendo resultados em suas habilidades. Então, qual é o segredo? Foque em desenvolver habilidade e inteligência, mas nunca abra mão do esforço e dedicação. Somente assim você vai conseguir desenvolver uma mentalidade de crescimento. Agora fala para mim, você já tem uma mentalidade de crescimento? Me diz. Você já tem uma mentalidade de crescimento ou você ainda não tem? Todas as vezes que você deixa de desenvolver as suas habilidades e a sua inteligência, e você deixa de fazer algo com esforço e dedicação, você está dizendo que quer ficar paralisado em sua vida. E emocionalmente só se torna indestrutível quem tem mentalidade de crescimento. Então se trata de fazer outras pessoas apenas crescerem. Trata-se do seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional, seu crescimento espiritual, seu crescimento emocional em todos os aspectos da vida. Por quê? Porque você tem que entender uma coisa. Quando você tem uma mentalidade de crescimento, ainda que você demore a crescer, você vai crescer. Então não se trata de aceleridade, não se trata de velocidade, não se trata de aceleração, trata-se de permanência no seu propósito e permanência na mentalidade de crescimento. Então,
Como é que eu me torno emocionalmente indestrutível? Primeiro ponto, eu tenho que aplicar o seguinte princípio, que é o princípio eu tenho que aceitar e viver as minhas emoções, sejam positivas ou negativas. Segundo ponto, eu tenho que praticar alta compaixão. E terceiro, eu tenho que desenvolver a mentalidade de crescimento. E aí entra o quarto ponto para você se tornar emocionalmente indestrutível. Qual é o quarto ponto? Crie uma rede de relacionamentos poderosos. Como assim? Você tem que começar a cativar relacionamentos que vão te impulsionar para o próximo nível. Você não pode se conectar com pessoas que te puxam para baixo, mas você tem que se conectar com pessoas que vão te acelerar para um nível extraordinário em sua vida. Então, como é que você constrói essa rede de relacionamento? Primeiro ponto, você precisa entender que você tem amigos em sua vida. Agora você tem que definir o que de fato vai agregar valor em sua vida. Se os seus amigos te agregam valor no quesito de mentalidade de crescimento, no quesito de te impulsionar para o destino que o Eterno escreveu para você, pode ter certeza que esses amigos vale a pena ter por toda a vida. Por quê? Porque você vai andar com pessoas que vão te ajudar. Wesley, mas eu estou em um meio em que não tem pessoas desse tipo. O que você vai fazer? Você vai tentar passar mentalidade de crescimento, uma mentalidade de transformação para essas pessoas. Então, a sua rede de relacionamentos pode ser seus amigos, pode ser seus familiares, pode ser pessoas do seu trabalho, pessoas da faculdade que você frequenta. Mas você precisa entender que essas pessoas têm que ser o seu suporte emocional nos momentos de crise. Então, por exemplo, você pode se tornar sozinho emocionalmente indestrutível? Pode, mas diante de algumas crises na vida, se você não tiver um suporte emocional, você pode correr o risco de entrar em um caos profundo existencial. E com o suporte emocional desse tipo de relacionamento, com essas pessoas que eu acabei de dizer, com esse tipo de mentalidade, pode ter certeza, você nunca irá para o fundo do poço. Ao contrário disso, você vai conseguir tracionar, você vai conseguir dar passos novamente. Por quê? Porque essas pessoas não vão se conformar em te ver cabisbaixo, te ver paralisado na vida. Então, o quarto ponto é construir uma rede de relacionamentos fortalecedores. O quinto ponto é pratique a gratidão. Como é que eu me torno emocionalmente indestrutível? É reclamando menos, murmurando menos e agradecendo mais. Qual é o problema de muita gente? Reclama muito. Culpa o governo, culpa a economia, culpa a mídia, culpa pessoas, culpa a cidade, mas não assumem a sua própria responsabilidade. Então o que eu quero é pare de apontar problemas. Comece a agradecer pela vida que você tem. Wesley, mas a minha vida é muito difícil. Mas você ainda tem uma vida. Você pode transformar a vida que você tem. Wesley, mas na minha infância foi muito difícil. Não importa como foi a sua origem. O que importa é o que você vai fazer de hoje em diante para acessar o futuro que Deus preparou para você. Então, a gratidão abre a porta do teu futuro. Anota aí, a gratidão é a chave que abre a porta do teu futuro. Então, quanto mais você reclama, mais você se agarra ao passado. Mas quanto mais você agradece, mais você é catalisado, mais você é impulsionado, mais você é empurrado para o seu futuro. Por quê? Porque a gratidão expande a tua mente. Anota aí, gratidão expande a mente. Gratidão expande a mente. Então, esse é o ponto que você precisa entender. O sexto ponto para você se tornar emocionalmente indestrutível. Anota aí. Desenvolva habilidades de enfrentamento saudáveis. O que significa? Você tem que encontrar maneiras de lidar com ansiedade, com estresse. Isso pode ser através da oração, né, que é um meio de você meditar. Existem meios em que você consegue centralizar o seu Criador, aquele que criou os céus e a terra, e esse é o meio de você enfrentar habilidades. Você pode enfrentar ansiedade, estresse, desenvolvendo essas habilidades. Quais são as habilidades que eu disse? Você pode aderir à técnica de meditação. E quando eu falo de meditação, é no ponto de vista de ter uma vida com Deus, uma vida de oração. Ok? Porque quanto mais você fala com Deus, quanto mais você ora a Deus, mais a tua alma fica
massa leve, ok? Porque ao passar do tempo vai ajudar a acalmar a sua mente, vai fortalecer a sua resistência ou a sua resiliência, ok? Então é isso que você precisa entender. Você precisa desenvolver habilidades de enfrentamento saudáveis. Wesley, o que eu faço para lidar com ansiedade, com depressão? É o que todo mundo diz. Aplique princípios. E quais são esses princípios? Pratique esportes, se conecte com pessoas, procure fazer parte de um grupo de apoio emocional, comece a praticar novos hábitos, comece a mudar aquilo que você consome do ponto de vista daquilo que você assiste e ouve, comece a ter uma vida com Deus de oração, comece a viver uma vida de propósito, e aí sim você vai conseguir se ver longe dessas amarras emocionais. Okay? E aí entra o sétimo ponto. Qual é o sétimo ponto? Anota aí. Você precisa definir objetivos e perseguir esses objetivos. Ou seja, só se torna emocionalmente indestrutível quem tem um alvo, quem tem um objetivo. Por quê? Porque se eu tenho um objetivo, eu não vou olhar para aquilo que quer me paralisar. Por quê? Porque o meu alvo determina a minha chegada e não as minhas circunstâncias que determinam a minha chegada. Quem determina aonde eu chego não são as circunstâncias que eu enfrento, mas é o alvo que eu estabeleci, para onde eu estou olhando no futuro. Então a pergunta que eu te faço é: você já tem definido os seus objetivos? Segunda pergunta: você já está perseguindo esses objetivos? Se a sua resposta for não tenho objetivo, não estou perseguindo objetivos, então chegou a hora de você definir esses objetivos. Por quê? Porque eu te passei aqui os 7 pilares para você se tornar emocionalmente indestrutível. Eu tenho certeza que se você aplicar o que eu compartilhei com você aqui, a sua vida não será mais a mesma. Então, eu tenho um exercício para você. Qual é o exercício? Você vai aplicar esses 7 pilares em sua vida. Primeiro, aceitar as suas emoções. Segundo, praticar autocompaixão. Terceiro, desenvolver a mentalidade de crescimento. Quarto, construir uma rede de relacionamentos fortalecedores. Quinto, praticar a gratidão. Sexto, desenvolver habilidades de enfrentamentos. E sétimo, definir objetivos e perseguir esses objetivos. Então, pessoa que tem esses 7 pilares, eu quero ver quem pode paralisar essa pessoa. Ninguém. Crítica não para, inveja não para, mal falatório não para. Por quê? Porque essa pessoa tem esses 7 pilares que sustentabilizam o seu emocional. Ok? Então, se você é uma pessoa que está com dificuldade de desenvolver a sua vida emocional, ou se você já consegue desenvolver a sua vida emocional, eu quero te convidar para ser meu aluno ou minha aluna na comunidade da transformação. O que você precisa fazer é clicar em Saiba Mais ou no link da bio. E eu tenho certeza que a sua vida será totalmente transformada, porque lá eu vou compartilhar conteúdos transformadores para toda a sua vida, para toda a sua existência.